Bom dia, sou aluna da Universidade Estadual do Piauí e hoje estarei apresentando o ensino de língua portuguesa na educação básica. Quando falamos de ensino de língua portuguesa na educação básica, logo percebemos como ela passa por diferentes dimensões que já influenciam na forma como nossa língua materna é ensinada na sala de aula. Então, ela busca entender suas tendências, seus conflitos, e ela aponta possibilidade para um trabalho com mais aprendizagem. Na didática da língua, em uma perspectiva socio-interacionista, os estudantes adquirem conhecimento ao identificar o contexto histórico e cultural em que está inserido. Quando falamos que a perspectiva socio-interacionista ressalta na importância da interação do sujeito como o meio em que ele vive. O sujeito ele é aquele que forma conhecimento através das interações, através de seus conhecimentos de outras pessoas durante o processo histórico, cultural e social pela qual passa em sua vida. No entanto, o socio-interacionista pode e deve ser trabalhado em sala de aula, desde que haja educadores permitindo essa abordagem. Os gêneros textuais como objeto de ensino. Quando falamos em gêneros textuais como objeto de ensino, logo vimos a importância dos gêneros na aprendizagem da língua portuguesa, tendo como principal finalidade mostrar a importância em termos pedagógicos dos gêneros textuais. Então, percebe a necessidade de fazer que os alunos, as aulas de língua portuguesa, como enfoque o uso de gêneros textuais a partir de uma abordagem socio-interacionista, ou seja, a linguagem enquanto forma ou processo de interação do sujeito, já que a comunicação ela vem por meio de textos de gêneros textuais presentes na sociedade. E esses gêneros textuais, eles foram surgidos antes da invenção da escrita em culturas essencialmente orais, por 3 fases. Na primeira e segunda fase, ela veio pela forma oral. E a terceira fase, ela veio pela forma escrita alfabética. A sequência didática, como forma de organização do ensino da leitura e da escrita para esses dois autores, é um conjunto de atividades escolares organizada de maneira sistemática em torno de um gênero oral ou escrito. Quando esses autores falam que a sequência didática é um conjunto de atividades, é porque ela pode e deve ser envolvida em diferentes tipos de componentes curriculares, com a intenção de atingir determinados objetivos da aprendizagem. Para esse autor, a sequência didática é dividida em 4 situações didáticas. A situação de ação, que é o conhecimento prévio do aluno, a situação de formulação, os alunos escritam suas estratégias, a situação de validação, alunos provam suas afirmações, e a última situação de institucionalização, o professor conduz, organiza o que foi produzido pelos alunos. Muito obrigada, e era isso que eu tinha para apresentar. Olá, Sônia Alves da Silva, estudante do curso de Letras. Vou dar continuidade ao trabalho já apresentado pela Daliane, né? Vou falar agora sobre a metodologia utilizada pelas autoras, Thelma e Lívia, e falar também de qual foram os resultados da pesquisa delas. Então, dentro da metodologia, elas utilizaram a análise das aulas do 5º ano, relacionado tanto aos docentes como aos alunos, o trabalho desenvolvido com a sequência didática, com foco aí no conteúdo do gênero reportagem. Entrevistaram 51 crianças e todo o seu trabalho foi pautado no modelo desses 3 autores que aparece na tela. Os resultados obtidos, a análise, elas focaram aí na questão da estrutura da sequência didática, né? Como que as professoras desenvolviam, como que os alunos reagiam ao trabalho, as estratégias de ensino que elas utilizavam, como que era a mediação do professor, se ele era apenas um professor que chegava em sala de aula e explicava o conteúdo, a questão dos recursos didáticos, dos conteúdos trabalhados, como que os alunos interagiam nessas aulas e os resultados obtidos. Esses foram critérios, né, que foram colocados na pesquisa, na qual os alunos respondiam. E qual foi o resultado obtido por elas, né?
Na questão dos resultados em termos de aprendizagem, né, que como que eles aprendiam, se eles realmente consideravam que tinham aprendido o conteúdo, a maioria das crianças respondeu que 72,54%, né, considerava que tinha realmente aprendizagem. A interação na sala de aula, como que as professoras passavam o conteúdo? 68,62%. O conteúdo trabalhado correspondeu a 58,82%. A forma como o professor passava o conteúdo mediava 41,17%, a estrutura da sequência didática, as estratégias de ensino 27,45%, e os recursos didáticos obtiveram 15,68%. Então, aqui é possível a gente chegar à conclusão que o desenvolvimento do trabalho em sala de aulas focado nas sequências didáticas, na qual o aluno não é apenas um ser passivo em sala de aula, é possível obter bons resultados, porque a aprendizagem aumenta, a interação na sala de aula no sentido de que há o trabalho em grupos, de que o aluno não está ali só para assistir a aula, ele está para falar, para argumentar, para produzir as suas próprias estratégias, dar a sua opinião, trazer o seu conhecimento de mundo para a sala de aula. Então, esse foi o resultado obtido pelas autoras do trabalho, certo? E elas tiveram como considerações finais o seguinte, que esses resultados, essa porcentagem que elas conseguiram ver na própria resposta das crianças, elas obedeciam aí ao trabalho dos autores que a gente já falou anteriormente, de que o trabalho com sequências didáticas possibilita um ensino reflexivo, na qual eu destaco aqui que há o favorecimento do conhecimento que os alunos já trazem de casa, certo? No sentido de que há valorização do seu conhecimento, como eu já falei, ele não é um aluno que apenas chega em sala de aula, sente e o professor é o detentor do conhecimento, eles são instigados a trabalhar em grupo, a produzir as suas próprias estratégias, a argumentar, a dar opinião. E isso faz com que o ensino da língua portuguesa e de outros componentes seja aí baseado na perspectiva socio-interacionista, de interação, não um ensino tradicional, na qual o aluno senta e apenas ouve. Então, esse foi o resultado do trabalho das autoras. Essas são as nossas referências utilizadas como alunas, o próprio texto e o nosso muito obrigada.